Uma loba salvou o menino de 3 lobos. 2 anos depois, o menino salvou seu filhote da morte. Há ainda lugares remotos no mundo, os interiores das nações, onde o progresso custa a alcançar e ainda se vive a vida como antigamente. Pequenas cidades que, devido ao número diminuto de habitantes, são como vilas, onde não há shopping, cinema ou escola e as crianças locais devem andar vários quilômetros todos os dias para ter acesso à educação. Não há ônibus regulares ou qualquer transporte oferecido pela prefeitura. As estradas são de chão e não raramente ficam lavadas e elameadas pela chuva. Um certo menino não queria ir a pé para a escola com as outras crianças, pois elas pegavam um caminho muito mais longo, que ia pela estrada principal. Então, decidiu encurtar seu trajeto. Mas para isso ele teve que entrar direto na floresta, andando no mato e na sombra, ao invés de ao longo de uma estrada iluminada. O estudante era um menino corajoso e ele não tinha medo de qualquer coisa que poderia haver na mata. Em sua opinião, nenhum animal que encontrasse ali era uma grande ameaça para ele. Se eu encontrar uma fera, eu sempre posso combatê-lo com um pedaço de pau que eu encontrar ou subir em uma árvore rapidamente. Ele tinha certeza que era um sobrevivente nato. Infelizmente, o adolescente estava muito errado. Certo dia, sua professora pediu a ele que ficasse mais um tempo depois da aula. Ela queria falar com o menino sobre suas notas, que não estavam tão boas, e queria discutir maneiras de melhorar seus resultados em relação aos estudos. Ele ficou um tempo ponderando com ela estratégias para ir melhor na escola, e quando saiu da escola, já estava escuro lá fora. O menino seguiu seu caminho habitual em direção à floresta, mesmo que o caminho mais correto naquela escuridão fosse pela estrada, que pelo menos era iluminada. Após andar um pouco, ele parou, como se tivesse ficado petrificado pela surpresa. Enormes sombras surgiram bem na frente dele. Eram lobos famintos, exímios predadores que estavam rondando a floresta em busca de presas, encobertos pela proteção da escuridão, e não iriam deixar o menino partir sem antes tentar pegá-lo como refeição. O adolescente parou em choque e não conseguia se mover. Ele não era capaz de nem dar um passo, e é claro que ele não conseguiu encontrar uma vara para defender-se como era seu plano original. Mas de repente algo incrível aconteceu. Do absoluto nada, um cachorro enorme surgiu em sua frente. E antes que ele tivesse tempo de entender qualquer coisa, o cão, que na verdade era uma fêmea, correu em direção aos predadores sem pestanejar. Algo incrível estava acontecendo naquele momento. Os 3 lobos furiosos ficaram imediatamente assustados e saíram correndo, pois não esperavam aquele resultado. Mesmo que houvesse 3 deles, recuaram antes do ataque da cadela, que estava mais determinada em proteger o menino. Após toda a confusão e percebendo que estava fora de perigo, o menino recuperou seus sentidos, mas continuou parado ali em silêncio e olhando para seu salvador peludo. O adolescente não tinha certeza se era um pastor alemão ou um lobo selvagem também. Ele certamente não a conhecia. A fêmea olhou para trás e certificou-se de que os predadores tinham desaparecido na floresta, e lentamente caminhou para a parte mais densa da floresta. O menino correu para casa e durante todo o caminho ele parecia sentir a presença de alguém. A estranha cadela parecia estar lhe acompanhando até em casa, talvez para ter a certeza de que ele chegaria bem. Agora o menino ia para a escola apenas acompanhado do restante das crianças ao longo da estrada iluminada. Ele não queria mais arriscar, mas havia dias em que ele acordava um pouco mais tarde, perdia o horário ou não tinha a primeira aula por falta de professor. Então ele acabava pegando o caminho sozinho, mas ainda sempre pela estrada principal. Nesses dias, às vezes ele sentia os olhares de algo na beira da floresta que acompanhava a estrada. Em sua cabeça havia apenas 2 alternativas: ou os lobos estavam observando aquele que queriam rasgar em pedaços, ou a salvadora invisível silenciosamente o acompanhava e protegia. Ele tinha esperança que a segunda opção fosse a verdadeira, e quando pensava nisso, um sentimento de calma e gratidão invadia seu coração. 2 anos se passaram, mas o adolescente lembrava vagamente daquele incrível resgate das garras dos animais selvagens. Porém, em seu âmago, a lição de não ir pela floresta havia permanecido. Ele ainda ia para a escola com as outras crianças e não pela floresta sozinho.
mas o menino adorava colher cogumelos e bagas ao longo do caminho. E às vezes, em busca dessas plantas, ele acabava adentrando mais do que deveria na floresta. Aconteceu desta vez também. Ele conseguiu reunir uma cesta inteira de cogumelos, que utilizaria para fazer uma macarronada para a família mais tarde. Cansado, sentou-se em uma clareira para descansar e de repente ouviu um guincho fraco. O menino foi até o som e viu um minúsculo filhote de lobo perto de um grande arbusto. O lobinho havia caído em uma armadilha e choramingava melancolicamente em desespero. O adolescente não podia deixar aquilo assim sem fazer nada. Ele encontrou uma vareta que estava apoiada em uma grande rocha ao lado e passou quase uma hora tentando ajudar o filhote de lobo. Quando o bebê estava livre, o menino sentiu que alguém estava olhando para ele atrás de suas costas. Virando-se, ele ficou estupefato. Havia um lobo adulto a poucos metros dele, mas algo lhe parecia muito familiar. Após olhar o animal por alguns segundos, o estudante reconheceu sua salvadora. Agora ele via claramente, era uma loba e não um cachorro. Era o mesmo animal que uma vez o salvou da morte certa. A predadora estava calma e não mostrava qualquer agressividade. Mas o menino ainda se sentia inquieto. Afinal, a insegurança de um animal selvagem sempre batia mais forte. A mãe loba aproximou-se lentamente da armadilha e agarrou seu bebê com os dentes. Em seguida, lentamente, entrou na floresta profunda de novo. O menino ficou imóvel em seu lugar, alerta, e quando acordou de seu transe, correu o mais rápido que pôde em direção à estrada. Ele estava com muito medo de encontrar os lobos novamente, porque não sabia como tudo acabaria se isso ocorresse outra vez. Ele não conseguia entender por que há 2 anos aquela estranha loba se apressou para defendê-lo de seus pares, afugentando aqueles lobos famintos. Agora, mais uma vez, o adolescente também poderia ter estado em sério perigo, pois a loba, se quisesse, poderia ter atacado ele por trás e o partir em pedaços. Mas depois de todo esse tempo, vemos que a atitude da loba em salvar o adolescente não foi em vão. Afinal, anos mais tarde, ele salvou seu bebê, mesmo que ela não tivesse previsto isso. Acontece que, apesar de serem animais selvagens, os lobos não são sanguinários e só vão atacar quando ameaçados ou se estiverem morrendo de fome. Alguns deles, inclusive, podem conviver pacificamente com as pessoas e até mesmo ajudá-los, como vimos nessa história. Os animais também possuem empatia e até os mais predadores podem vir ao socorro de uma criatura, seja ela humana ou animal. Em uma situação difícil e inesperadamente, se você está pronto para fazer o bem, então definitivamente esse bem irá voltar para você mais cedo ou mais tarde. Procure sempre agir com bondade e gentileza, mesmo que o outro não lhe retribua. Em um mundo onde as pessoas odeiam o diferente, seja aquele que abraça. Nós não precisamos ser iguais para haver respeito e empatia. Não devemos amar apenas os nossos, mas o outro também. Sempre que possível, estenda uma mão amiga, profira uma palavra de afeto ou alimente um animalzinho de rua. Cada ação de amor, mesmo que pequena, faz do mundo um lugar melhor. Nos diga aqui nos comentários o que você achou dessa história e o que você pensa sobre a bondade animal. Adoramos ler suas respostas. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com a família e amigos. Eu espero você na próxima história. Até lá, tchau!